Eu quero falar aqui um pouco sobre o que aconteceu comigo nos últimos meses, depois que eu comecei a fazer esses vídeos mais seguidos. Eu já falei aqui que o primeiro vídeo do meu canal eu fiz mais para teste, mais como um desabafo, mas eu não pretendia continuar com os vídeos. Mas surgiu a oportunidade e eu continuei. Inclusive eu levei 2 meses e meio para fazer o segundo vídeo. E desde o começo eu tentei deixar de lado a minha cidade natal, não ser conhecido aqui. Porque é uma cidade pequena, onde os homens ainda vivem uma realidade totalmente alienada. Não há comparação já com os centros grandes, que já tem uma cultura. Aqui os homens são completamente alienados. Então eu fazia de tudo para evitar de cair os vídeos na cidade, porque eu saberia que era a mesma coisa que estar falando com uma porta. A maioria dos homens daqui, claro, eu me refiro aos homens que têm algum tipo de subsistência e que poderiam se interessar por os meus vídeos. Lógico que nem eu falei nos outros vídeos. Homens que estão lutando pela sua subsistência não vão prestar atenção em vídeos de antifeminismo. Eu estou tentando falar com aqueles caras que têm algum meio de subsistência. Mas nem esses aí não adianta. Estão completamente domados, alienados. É que nem o Esther Vilar colocou no livro dela, Homens Domados. Por exemplo, eu pergunto sempre, você já leu para os homens a Lei Maria da Penha? Não, não li. Os homens sequer leram a Lei Maria da Penha. Eles não sabem o rol de medidas protetivas, que inclusive agora o delegado pode expedir, não é apenas mais o juiz, o delegado pode expedir. Os homens não leram, eles não levam a sério até que aconteça com eles. Há um tipo de homem que só vai se antenar na realidade o dia que ele levar um cravaço na justiça. E mesmo assim, tem homens que já levaram um ferraço na justiça e continuam achando que isso é normal. Então, os homens, eles não se precaveem. Daí depois, quando caem numa sala de audiência e vem aquele rol de medidas, e o senhor vai ter que fazer isso, o senhor vai ter que fazer aquilo, eles levam um choque, que é o choque da realidade. Eles poderiam saber do lamaçal em que eles estariam metidos. Pelo menos o choque daí seria menor. Mas como o cara acha que está andando sobre um piso, quando ele vê, ele está no lamaçal. Daí ele leva um choque. Só que daí não adianta mais. Os caras não sabem como é que funciona o divórcio. Não sofrem, não conseguem associar a discriminação que um homem sofre no divórcio com o feminismo, por exemplo, com as leis feministas. Eles não conseguem associar isso. Eles acham que aquilo realmente é a realidade. Não, é a realidade. É uma situação normal. Eu tenho que aceitar. Eles não conseguem nem se revoltar contra isso.
Eles aceitam numa boa. Por quê? Porque a cabeça deles já foi feita. Inclusive até os advogados. Inclusive tem advogados que já dizem para os homens, desista. Nem tente ir contra o sistema que você vai perder. Os próprios advogados já desanimam o cara. As mulheres, com relação às mulheres, isso falando dos homens, né? Daqui da cidade, que são completamente alienados. As mulheres, lógico, são muito mais antenadas. Porque elas nem precisam nem ler as leis. A própria mídia mostra. A própria mídia esmiuça todas as leis, todos os privilégios que as mulheres têm. Então, qualquer mulher que você tirar do grotão, do fundo, do bairro mais pobre, ela vai saber de seus privilégios. Ela não precisa se dar ao luxo de ler. A própria mídia, a própria TV aberta vai explicar. E, lógico, quando comecei esses vídeos, eu sabia que uma parte das mulheres iriam ficar contra mim, mas o que isso vai mudar? Não muda nada. E daí o que aconteceu foi que eu inventei de fazer aquele vídeo sobre o Bolsonaro, que não sei porquê estourou. E aquele vídeo veio cair aqui na minha cidade. Daí, o que aconteceu? O povo descobriu o meu canal e começou a ver os meus outros vídeos. E daí deu toda aquela pressão, que vocês já sabem, para que eu retirasse o vídeo, porque as mulheres da cidade, leiam-se, mulheres da cidade feministas e algumas feministas híbridas, se sentiram ofendidas. Não sei por que ofendidas, eu só falei a verdade. Daí deu aquela confusão. Ou seja, você não pode dizer nem o óbvio. Tá, isso passou. Mas daí, logicamente, algumas mulheres ficaram de cara feia comigo. Que nem eu falei antes, ficaram de cara feia comigo. Mas não mudou nada. Ficar feia comigo agora, mas elas eram simpáticas comigo antes? Elas eram simpaticíssimas comigo antes? Não eram. Então, o que mudou? Eu vou olhar feio para ele. E aí? Vai me olhar feio? O que vai acontecer comigo? É incrível, né? O pensamento que chegamos. E daí é o seguinte, o mais interessante foram os homens. As mulheres, lógico. Se ficassem de mal, ficassem de bem, aconteceria. Mas alguns homens, bem poucos, até concordaram comigo. Mas só. Concordaram e só. Se calaram. A maioria se manteve... os que concordaram comigo só disseram que concordaram e não falaram mais nada. Daí teve uma parte que se manteve em absoluto silêncio. Não falaram que concordaram e não falaram que não concordaram. E teve aqueles que, em vez de virem falar sobre os temas abordados, não, simplesmente eles levaram assim uma espécie de brincadeira. Como se eles estivessem imunes àquilo que eu falei. Como se aquilo não os atingissem.
Homens casados, homens com filhos pequenos, como se aquilo... Ah, não, eu estou livre disso. Ah, isso é mais uma piada que eu estou vendo. Os caras não imaginam que estão na corda bamba, estão no fio da navalha. Então eles apenas quiseram levar aquilo como mais uma piada. Aqueles vídeos que eu fiz, mais contundentes, eles levaram como mais uma piada. E daí até inclusive apareceu uma feminista num dos meus vídeos dizendo que eu falava mal das mulheres em geral, porque na verdade, olha só, na verdade eu gostava de homens. Ou seja, se uma mulher critica os homens, ela é uma mulher de fibra, é uma mulher corajosa. Isso aí, amiga, não dê mole para esses homens folgados. Você é uma guerreira. Nós vamos apoiá-la. Estão entendendo? Nós somos poderosas, não precisamos de homens nenhum. Mas daí quando é um homem que critica, daí ele não gosta de mulher. Quer dizer, elas são incriticáveis. O que significa isso? O que significa isso, você não poder criticar uma mulher e elas poderem criticar uma mulher? Significa uma espécie de mordaça social que as mulheres e as feministas começaram e passaram para o resto das mulheres. É um tipo de mordaça social que as feministas criaram e inclusive alguns homens ajudam a propagar, que é a situação da crítica valer apenas para um dos lados e não valer para o outro. Então, a crítica, a partir de uns anos para cá, vale apenas para os homens, não vale para as mulheres. É tipo uma engenharia social. Estão entendendo? Vocês não podem se abalar quando forem criticados. Ah, você não gosta de mulher. Não façam conta. Isso é uma tática de mordaça social. Elas querem que apenas as críticas aos homens valham. E as críticas às mulheres não valem. Então, que nem eu disse aqui, ó, o feminismo, com a ajuda da mídia, dos governos, moldaram um novo homem que acate todas as ordens das mulheres e aceite-as como elas são, como elas se apresentam. E como a geração de homens de 40, 35 anos já se criaram num ambiente onde os valores femininos são exaltados, o que acontece? Nós estamos vivendo num ambiente em que os homens estão aceitando tudo o que vem de uma mulher. Até a parte da patifaria. Os homens estão sendo forçados a aceitar. Coisa que, no tempo do meu pai, nunca aconteceria isso. Nunca, jamais. No tempo do meu pai, do meu tio, dos meus primos mais antigos, jamais aconteceria isso. De um homem aceitar a parte patife de uma mulher. Mas foram moldando engenharia social.
Então, para não deixar o vídeo muito longo, porque eu sempre digo que o vídeo não vai sair muito longo e sai. As pessoas hoje em dia não ligam mais umas para as outras. Qual a última vez que alguém convidou você para tomar um café? Então, você criticando ou não criticando, as pessoas não estão nem aí para você. Então, eu falando as verdades sobre as mulheres ou não vai mudar nada. Elas não vão continuar me ajudando em alguma situação que eu precisar. Ou vocês vão me ajudar? Não vão. Então, o que vocês querem fazer, carinha feia? A mesma coisa os homens. Oh, aquele lá tá falando do. Tá, você vai me ajudar? Você vai vir me dar uma mão? Não vai, então. Fique quieto. E o homem comum, ele tem que começar a se levantar contra o feminismo. Claro que o homem famoso, ele vai levar ferro, porque vai ter a mídia para ajudar a ferrar ele. Vocês vejam o que aconteceu aí com o José Maia. José Maia era galã, e olha só, tá jogado na sarjeta. Mas você, homem comum, você pode começar a se levantar contra isso. Você tem menos chance de ser atingido. Claro que vão começar a surgir mentiras, né? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha acolá, uma invençãozinha aqui, uma invençãozinha ali. E isto você tem que estar preparado. Inclusive, eu já estou preparado. Mas os homens têm que sair de cima do muro. Vocês vão ficar em cima do muro até quando? Com medinho? Vocês estão com medinho? Estão medinho de levar um xingão da namorada? Da mulherzinha em casa? Se vocês estão com medinho, é porque vocês já estão na delas. Vocês já estão domados. O que eu estou falando? E aqui, último recado. Vamos. Eu já vou avisar novamente. Eu acho que eu já tinha falado no outro vídeo. Eu já falei tanta coisa que não adianta meterem a fuça aqui nos meus comentários. Porque enquanto eu conseguir controlar a área dos comentários, enquanto eu tiver o controle da área dos comentários, feministas, feministas e qualquer tipo de seres desse naipe, os comentários deles serão deletados e seus usuários bloqueados. Eu quero manter a área de comentários limpa, saudável. Então não adianta você vir meter o seu bedelho aqui. Você será escorraçado, como merece. Entendeu? Não adianta vir aqui fazer comentáriozinho, porque você é isso, porque você é aquilo, não sei o que, não sei o que. Não adianta. É isso aí, pessoal. Senão, esses vídeos daqui um pouco vão estar em 2 horas.